Vamos começar então a transformar o wireframe em layout. Vou começar pelo cabeçalho. Então, vou expandir a pastinha do cabeçalho. E esse aqui vai ser o fundo do cabeçalho. Então, se você quiser, para ficar mais específico, você pode também atualizar o nome dele aqui para cabeçalho fundo. Para você saber que a partir de agora esse retângulo será o fundo. Eu não gosto de deletá-lo, porque a qualquer momento eu posso dar um Ctrl T e relembrar as dimensões dele, que ele tem 200 pixels de altura, né? Dou um Enter para concluir. Então, eu gosto de sempre manter esses retângulos de desenho vetorial, porque eles vão servir de fundo. E eu posso diferenciar as cores, né? Agora já usando as cores institucionais, né? As cores do cliente. Então, vou dar um duplo clique aqui na miniatura e vou usar branco para o cabeçalho e vou dar um OK. E a partir de agora eu volto para o 100% aqui, né, de visualização. Ctrl 1, vou minimizar aqui para poder caber o meu layout na tela. E olha lá, estamos aí trabalhando no cabeçalho em 100%, né, para visualizar o que nós estamos visualizando aqui é como nós vamos visualizar o nosso site na janela do navegador. Então é sempre interessante trabalhar em 100%. Então agora, já aproveitar que a gente já tem a pasta de referências formada com todas as imagens, vocês vão poder baixar aí no link da descrição do vídeo. Eu vou em arquivo, e agora no Photoshop CC 2014, nós temos para inserir um objeto, uma imagem, no caso nós vamos inserir o logotipo, nós vamos colocar no menu aqui, arquivo, colocar vinculados. Na versão CS6 ainda era arquivo inserir. Agora foi substituído para colocar vinculados. Então, ele fica como um vínculo, não pesa tanto esse arquivo do Photoshop. Por isso que o bom é manter sempre os arquivos na mesma pasta, né? Então, vou colocar o logotipo Performance Fitness e vou inseri-lo. Legal? Ele aparece aqui na tela. E vou colocar só a dimensão. Então, o ideal aqui, trabalhando com web, trabalhando com layout, gente, é sempre ter medida para todos os seus elementos. E uma dica é evitar colocar medidas quebradas. Se você vai colocar 199, 198 pixels de largura para esse logotipo, o ideal é arredondar para 200 pixels. Eu costumo particularmente aí de 5 em 5 pixels. Então eu coloco 200, 205, 210 e assim por diante, para escolher uma medida. E aqui também é uma questão de escolha, né? Acho que o ideal também é evitar de colocar as coisas muito grandes, né? Ah, tá cabendo colocar aqui, vou colocar ele o máximo que der, esse logotipo. Mas fica feio, fica esquisito. O ideal é sempre considerar margens nos seus layouts aí. Então veja só, sempre travando a proporção. Então trave aqui a corrente. Estamos em porcentagem. Então eu vou clicar ao direito, trocar para pixels a largura. Clicar ao direito na altura, trocar para pixels também. E em largura, eu vou definir pela largura aqui. Vou dar duplo clique e colocar 200 pixels de largura. Então, tamanho ainda um pouco pequeno. Acho que eu vou aumentar um pouquinho, 200. Vou colocar, deixa eu ver, 220. Vamos testar. Agora de testando. 220 ficou legal. 220 ele fica por 108. Aí não tem problema, gente. Quando você vai definir uma medida, nós definimos ela redonda. A altura está indo proporcional. Não tem o que eu fazer. Nesse momento aqui não tem o que fazer. Não vai tirar a corrente e puxar a proporção só porque eu falei que as medidas têm que ser redondas. Pelo menos a medida da largura, que foi onde eu decidi modificar, essa sim está com uma medida redonda, 220. Agora, como a altura tem que ser proporcional, a gente deixa como está, porque é obrigatório você deixar os seus elementos gráficos proporcionais. Nunca tire esses elementos da proporção original. Nunca faça isso daqui, né? De esticar um logotipo. Isso é proibido, isso é um erro, gente. Tá? Vou dar um Ctrl Z, voltei. 220. E eu vou dar um Enter para fixar o 220 e um Enter para fixar o tamanho do logo. Então, veja só. Eu tenho o logo, tenho espaço em cima, tenho espaço embaixo. Ficou interessante. Como que eu faço o posicionamento desse logo? Eu costumo fazer dessa maneira para encontrar as medidas. Eu encaixo ele no teto e na lateral esquerda aqui do nosso container, ou do fundo do cabeçalho, né? E aí eu uso
as setas do teclado para empurrar. Se você usar as setas normais, você está empurrando de 1 em 1 pixel. Se você manter o Shift pressionado, você empurra de 10 em 10 pixels. Então, ó, Shift empurra para a direita, uma vez, olha só, ficou com 10 pixels de afastamento aqui na lateral. Shift empurra mais uma, mais duas. Pronto, eu tenho 30 pixels de afastamento aqui. E para baixo, eu vou usar o recurso das guias inteligentes. Eu vou puxar, vou deixar o Shift pressionado. E veja que ele vai grudar. Olha só, no momento ele vai saltar e grudar. É quando ele alinhou centralizado aqui no fundo do cabeçalho. Por isso que é interessante também ter um elemento de fundo, né? Então veja que a gente tem a mesma medida aqui do alto, com a mesma medida aqui do fitness para baixo. Ele está alinhado, centralizado. Então assim eu evito de ficar puxando linhas guias e colocando cada vez mais elementos em cima do layout. Se você preferir trabalhar com linhas guias, fique à vontade, não tem problema nenhum. Tem web designers que trabalham com grid, com grade. Eu gosto de fazer dessa maneira mais limpa e a partir dessas empurradas de teclado com as setas e o Shift para ir de 10 em 10. Maravilha, o logo está colocado. Vou partir aqui para o menu. Então, o cabeçalho está pronto. Na paleta de camadas, vou abrir aqui. Está pronto o cabeçalho. Fecho a pastinha e abro a pastinha do menu. Eu tenho o menu, que eu vou mudar aqui para menu fundo, mantendo a ordem. E vou trocar a cor. Vamos começar a colocar a cor institucional aqui da Performance Fitness. Ó. Duplo clique para trocar a cor. E ao invés de selecionar uma cor aqui no seletor de cores, eu vou para fora da janela e vou escolher o verde institucional da Performance Fitness. Ó. Cliquei e o menu está o mesmo verde RGB aqui do logotipo. Então, ok? Está feito. Maravilha. Agora, vamos colocar o texto no menu. Vamos lá, pega a ferramenta de texto e aí, cuidado, gente. Primeiro, vou definir a cor vai ser preta. Clique aqui na barra de opções, nessa caixa de cor, e escolher a cor preta. Muito bem. Agora a gente tem que tomar cuidado. Como nós estamos aqui com o fundo, que é um retângulo vetorial, o fundo do menu, se eu colocar o mouse dentro, veja só o que acontece. Ele fica com uma linha pontilhada redonda em volta do cursor de texto. Se a gente clicar aqui dentro, ele vai aprisionar o texto nessa forma e vai transformar essa forma numa caixa de texto. E não é legal fazer isso. Então eu vou colocar aqui, ó, fora, tem que estar assim, gente, sempre com um quadrado pontilhado em volta. Significa que ele vai fazer uma outra camada de texto. E aqui sempre, o mais comum aqui de utilização da ferramenta de texto é dando um clique. Então a gente dá um clique e faz uma linha de texto. Para mudar o parágrafo, você tem que usar o Enter, né? A gente só clica e arrasta para fazer uma caixa de texto quando eu for utilizar parágrafos. Eu quero quebra de linha automática. A gente vai usar isso quando chegar na coluna da esquerda, que vai ter conteúdo um pouquinho mais de texto. Então aqui a gente digita os textos que serão dos botões. Olha só a maneira que eu faço para ficar todos os textos digitados na mesma camada. Vamos dar uma olhada no layout, olha só, para relembrar aqui os botões. Botão História, Espaço, Atividades, Novidades e Local. Veja só como é que eu faço esses botões, ó. É só para demarcá-los. Então aqui eu digito direto, ó, História. E eu faço assim, ó, uns 5 espaços, ó, normais. 1, 2, 3, 4, 5. E coloco o caractere que é conhecido como pipe, cano em inglês, né? Você usa o Shift da esquerda do seu teclado e o botão que está logo ao lado, é o botão que está à esquerda do Z, da letra Z, né? Shift, e esse botão é o botão da barra invertida também, né? Então, logo acima tem o pipe, então você usa Shift e esse botão e aparece essa divisória vertical. Vou dar mais 5 espaços, 1, 2, 3, 4, 5, e aí a gente coloca as próximas palavras. Então, ela, História, espaço. E agora eu não preciso repetir tudo. Eu copio, ó, seleciono os espaços e o pipe, Ctrl C, dou um end, ele veio para cá, né? Dou mais um end, ele vem para o final da linha. Você pode clicar também. E dou um Ctrl V. Então, História, espaço, atividades.
História, espaço, atividades. Ctrl V de novo, que está na memória. Novidades. Ctrl V, local. Ah lá, tá certinho. Maravilha. Aqui eu estou usando Myriad Pro regular mesmo. Pode usar, às vezes eu uso Myriad, às vezes eu uso Seagull, Wii. Eu uso letras mais de sistema mesmo. Deixar essa parte de letras, gente. Lembrando que o layout, ele reflete bem aproximado de como ele vai ficar na web. Mas algumas leves distorções podem acontecer principalmente com o texto, tá? Às vezes você usa uma letra tão diferente aqui no seu layout que daí você vai ter que arranjar uma maneira diferente de colocar essa letra na web, né? Colocando ela no site. Hoje com CSS e com HTML está um pouco mais fácil de colocar fontes diferentes. Mas a gente também tem Google Fontes, né? Temos o próprio da Adobe aqui, Typekit, para poder colocar fontes web, né? Então, isso já é matéria para quando for criar o site, né? Então, aqui, ó, mesmo ainda com o texto ativo, é só levar o mouse fora da linha de texto, você pode clicar e arrastar para reposicionar, clica, arrasta, solta lá, para reposicionar sua linha de texto. Então, coloquei ali, está pronto. Eu termino com Ctrl Enter, pode ser, ou então voltando para a ferramenta Mover. Né? Então, você pode empurrar aqui com as setas do teclado para acertar. Pode fazer aquele mesmo esquema de colar no canto. Shift empurra 3 vezes para a direita, para ficar exatamente com 30 pixels de distância aqui. Ou a própria arrastar as guias inteligentes te ajudam a alinhar com o logotipo. Então, está feito o menu aqui. Vamos então colocar os ícones das redes sociais. Para isso nós vamos ter que preparar o arquivo antes. Vamos ver isso no próximo vídeo. Até lá!